Olá, alunos. Preparei essa aula aqui para vocês, esse PowerPoint, para complementar a aula de hoje, do dia 8/6/2020. Tá? É uma aula, eu vou fazer esse vídeo aqui sem edição, tá? Então pode ser que eu erre em algumas palavras, algumas colocações, e eu vou corrigindo durante o vídeo mesmo, tá bem? Então a gente vai falar de propriedade e transformação da matéria. Ele falou lá hoje sobre transformações químicas, é algo que a gente já trabalhou bastante em sala de aula, lista de exercício. Então se vocês tiverem alguma dúvida, busca as aulas anteriores que eu passei, os PowerPoints, as videoaulas que já estão disponíveis no YouTube lá para vocês, né? As correções de exercício também ajuda muito assistir a correção de exercício para vocês entenderem bem esse conteúdo aí de transformações químicas, estado físico da matéria, fenômenos químicos, fenômenos físicos, né, que a gente vai retomar um pouquinho também aqui nesses slides aí, né? Tá aí já o ovão aí, né? Para a gente já começar a colocar na nossa cabeça do que se trata uma transformação química, né? O próximo slide que eu tenho aqui é uma transformação da matéria, a banana, né? Que na banana aí é um exemplo aí que a gente costuma usar porque tá no nosso dia a dia e se percebe a transformação química na banana, né? Porque muda a cor, muda a textura, muda o sabor, o odor, e não tem como desfazer isso. Então isso daí é uma característica de transformação química, tá bom? Tem um textinho aí, se vocês quiserem printar, né, ou se depois assiste com mais calma para você ler esse texto aí. Descrição de transformação da matéria. Para você descrever a transformação de um material, é necessário observar o antes e o depois desta mudança. Os termos que devemos utilizar é estado inicial do sistema e estado final. Sempre a gente tem que falar estado inicial e estado final do sistema. E observar as características, aquilo que a gente consegue enxergar. A gente fez isso no laboratório, a gente conseguiu observar lá no laboratório, quando os alunos que tiveram oportunidade, né, claro, de estar no laboratório comigo. Então a gente viu lá o magnésio reagindo com o vinagre, né, com ácido clorídrico também. A gente viu o zinco reagindo com ácido, liberando gás, o magnésio sendo queimado, liberando luz, né, e se transformando em um óxido. Então a gente viu vários exemplos de transformação química, né? O sulfato de cobre com hidróxido de sódio formando aquela gelatina azul bonita, aquela reação química que a gente fez no laboratório. Então sempre a gente descreveu o antes e o depois. Aqui nesse slide que vocês estão vendo agora, a gente pode observar uma reação química antes e depois ali, ó. O prego, né, bonito, novo, né, não foi exposto aí à umidade, né, mas depois que passou por esse processo de estar exposto à umidade, ao oxigênio, né, ele oxidou. Então, a oxidação é um processo químico e eu não consigo desfazer essa reação química. O máximo que eu consigo é lixar esse prego aí para ele voltar a ser mais ou menos o que ele era antes, né, mas o que foi corroído ali, que foi oxidado, não tem mais como salvar. O próximo exemplo que eu trago aí é a queima de uma folha de papel, né? A gente tem lá o antes e o depois ali, né? O antes, o papel aqui branquinho, que a gente consegue escrever, depois que queima o braço, virou cinza, não tem como mais voltar a ser esse papel aqui novamente. Aqui eu já tenho o fenômeno, né, físico, né? A fusão do gelo aqui, ó, já não é químico, porque a água não deixa de ser água. Ela apenas passou de um estado físico para outro estado físico. Desculpa, tocou o celular aqui já. O fenômeno
então um fenômeno físico aqui nesse caso, ok? Próximo slide, então, a gente vai falar sobre fenômenos físicos, tá? E químicos. Transformações físicas compreende mudança que não altera a composição da substância original. Então, eu tenho aqui um pão, tá prontinho o pão. Eu cortei o pão, deixou de ser pão? Não deixou de ser pão. Um papel, eu rasgar um papel, deixou de ser papel? Não. Um copo, um prato, espatifou no chão, deixou de ser vidro, deixou de ser porcelana? Não, só passou a ser uma porcelana, um prato quebrado, né? Mas continuou sendo porcelana. Então, isso são características de fenômeno físico. A gente não tem a mudança da matéria. A gente tem uma mudança ali, né? De acordo com a circunstância, né? A queda, o corte, rasgar, mas não deixou de ser papel, não deixou de ser pão, não deixou de ser vidro e assim por diante. Já na transformação química, pessoal, aí eu tenho o exemplo do ovo cru. Quando é colocado na frigideira, ele se transforma em outra coisa totalmente diferente, né? O sabor não é o mesmo, a textura, o odor, tudo se muda, né? Tudo tem uma alteração aí quando a gente frita um ovo. Então, o estado inicial dele, qual que é o estado inicial? A gema amarelinha, né? A clara incolor, né? Ele é bem viscoso e depois que frita, ó, a gema já muda de cor, a clara passa de ser incolor, passa a ser branca, tá? Fica mais consistente o ovo frito e assim por diante, tá? Então, fenômeno é uma transformação química, tá? Aqui abaixo mostra exemplo de transformações químicas provocadas por diferentes meios. Então, a transformação química aqui a gente pode ter a reação por ação do calor, o cozimento do alimento, tá? Por ação da eletricidade, a eletrólise da água, eu já vou mostrar para vocês como que é essa eletrólise. Por ação mecânica, né, explosivo, né, o acendimento de um palito de fósforo é uma ação mecânica ali que acaba numa reação química. Por ação da luz, tá? Fotossíntese, respiração, né, dos vegetais, né, das plantas, por contato com outras substâncias, né? Por contato com outras substâncias, nós temos um exemplo lá do bicarbonato de sódio misturado com ácido, né? Você pode fazer na sua casa. Se você tiver bicarbonato de sódio e vinagre em casa, você mistura os dois, vai liberar o gás, tá? Então, um entrou em contato com o outro, tá? No caso aqui eu estou dando um exemplo, né, do comprimido efervescente, né? Eu vou passar aqui as imagens de tudo que eu falei aqui agora, ó, tá? Então, ó, cozimento, ó, ação do calor, contato entre duas substâncias diferentes. Aqui está ocorrendo a eletrólise que eu falei para vocês, ó. Aqui dentro desse tubinho, não sei se a imagem vai ajudar, mas está sendo liberado gases ali na eletrólise, né? O filme, né? O filme aqui, ó, é uma reação química que acontece para sair a imagem nesse filme. E aqui, ó, quando eu risco o fósforo, tá? Então aqui eu tenho uma reação química antes e depois, tá? As transformações químicas são também chamadas de reações químicas, pois o estado final é constituído por substâncias diferentes daquela presente no estado inicial. Então, no começo aqui, ó, tá rosa, tá mais ou menos rosa. Olha no final o que acontece, fica azul, tá? Então, houve uma reação química. E como que funciona, né, o tempo, o caminho, a concentração diante do tempo nessa reação química? Eu tenho aqui, ó, né, o produto, né, nós temos que lembrar, deixa eu escrever aqui para vocês, que o que separa, né, quando a gente monta uma reação química, de um lado nós temos os reagentes, ok? E do outro lado nós temos o produto, tá?
para a gente passar de reagente para produto, né, a gente tem que começar a reação química. Então, a gente sempre começa a reação química com quem? Né? Com o reagente. Então, se eu vou olhar aqui a concentração, quem eu tenho mais aqui? Ó? Eu tenho bastante reagente. Olha o tanto de reagente que eu tenho aqui, ó, subindo aqui até aqui, ó, bastante reagente. E como o produto é um estado final da minha reação química, eu começo com o produto aqui, ó, em zero. Ele está zero aqui, ó. Então, em zero, zero tempo, em zero quantidade. Conforme o tempo começa aqui, ó, rodar, conforme começa o tempo passar aqui, ó, o que vai acontecendo? Ó? Vai diminuindo o meu reagente e aumentando o meu produto, conforme o tempo vai passando, ó, aumentando. Até que essa reação química fique constante. Nesse caso aqui ficou constante, mas tem reação química que as duas se juntam aqui, ó, tá bom? Então, ó, eu tenho reagente, o reagente foi se transformando em produto. Tá? Esse aqui é um comportamento de uma reação química. Então, ó, note que no decorrer do tempo, os reagentes, né? Deixa eu apagar aquilo ali para. Os reagentes consumidos são consumidos e sua massa diminui, enquanto a massa de produto aumenta. Observe também que a partir de determinado tempo passa a não haver mais perda nem ganho de massa entre reagente e produto. Isso quer dizer que a reação química chegou ao seu final, entrou em estado de equilíbrio químico essa reação química. Ok? Vamos passar para o próximo slide. Representação de reações químicas. Então eu já deixei claro ali que a gente, para representar uma reação química, a gente usa a seta. Estou destacando aqui a seta. A seta separa reagente do produto. Tá? E quando tem mais de um reagente ou mais de um produto, a gente usa o mais aqui para identificar. Tá? Então eu tenho lá o reagente A mais o reagente B, vai resultar, seria a seta, no produto C mais D. Tá? E esses reagentes, esses produtos, ainda pode vir com a informação de quê? Sólido, líquido, gasoso e aquoso. O gasoso aqui também pode vir com uma letra V, no estado que se chama de vapor, né? Mas é a mesma coisa os dois aqui, tá? Pode ser sólido, líquido, gasoso e aquoso. Tá? Então aqui eu tenho um exemplo de uma reação química. Eu não estou usando ainda as fórmulas químicas, né? Mas aqui eu tenho cobre com nitrato de prata, formando prata mais nitrato de cobre 2. Então, ó, a fórmula química aqui eu tenho, ó, Cu mais AgNO3, que vai resultar em prata, que é o Ag, mais nitrato de cobre 2. Né? Esse 2 aqui, ó, é esse 2 que está aqui. Então, ó, houve uma transformação química, houve uma reação química? Sim, porque o cobre, ó, tinha o cobre aqui no estado sólido, cobre metálico. Quando ele reagiu com nitrato de prata, o que acabou acontecendo? A prata que estava aquosa se tornou sólida e o cobre que estava sólido se tornou aqui, ó, parte da molécula, se tornou aquoso. Ok? Então, isso aqui é básico de uma representação de uma reação química. Evidência de ocorrência e transformações químicas. Tá? Então, a gente tem que pensar sempre no antes e depois para se falar se teve uma reação química ou não. Basicamente, a gente começa a avaliar se houve uma reação química ou não através dos nossos sentidos. Visão, olfato, tá? Alguns casos dá até pelo paladar, né? Quando for se tratar de comida no laboratório, não se pode pôr nada na boca. Liberação de gás, aquilo que a gente está vendo, né? A mudança de cor, o cheiro,
a formação de um precipitado. O que é precipitado? Alguma coisa que forma lá no fundo, um sólido que vai para o fundo do recipiente da reação química. Eu tenho alguns exemplos aqui. Ó. Esse exemplo aqui, ó, todos esses exemplos que a gente tem aqui, a gente fez no laboratório, certo? Então aqui, ó, eu tenho o magnésio, né, no ácido. Aí vocês lembram que começou a liberar um gásinho, né, liberar um gás, a solução ficou meio esbranquiçada, tá, tudo bem? Aqui foi quando a gente pegou o sulfato de cobre, aquela soluçãozinha azul bonita que a gente preparou, e adicionou hidróxido de sódio aqui dentro, em meio alcalino, né? E virou essa gelatina, né? Algumas reações ficou até preto aqui, porque alguns alunos exageraram na quantidade de hidróxido de sódio, daí ficou até preto essa gelatina. E aqui a gente não usou prego lá no laboratório, né? No laboratório a gente usou o bombril, que é a mesma coisa, que é ferro também. Reparem bem que o ferro foi mudando de cor, foi ficando alaranjado, né? Até ficar dessa forma, oxidado. E a solução, ó, ela foi ficando com o azul cada vez menos intenso até chegar no incolor aqui. Então houve uma reação química, né? O que aconteceu com o sulfato de cobre? O cobre que estava em solução acabou se fixando aqui no ferro na forma sólida. Então aqui eu tenho o cobre na forma sólida, por isso que está alaranjado assim. Normalmente o cobre tem uma cor laranja, né? Isso tudo que eu estou mostrando para você aqui, para vocês, é para chegar aqui então na lei de Lavoisier e de Prost, né? Lavoisier é um cientista muito famoso, né? Tem até o laboratório Lavoisier, né? Que em homenagem a esse cientista. Uma das principais ideias que ele fez assim na carreira dele foi a lei de conservação da massa, né? E isso só foi possível depois que foi inventado a balança. Então o que ele fez? Ele pegou aqui, ó, um sistema fechado, tá? Um sistema fechado, né? Colocou sobre a balança e colocou 2 reagentes lá dentro e pesou. Depois que teve a reação total dentro desse sistema fechado, ele pesou novamente. Aí ele chegou à conclusão que a massa que tinha no reagente é a mesma massa que tem no produto. Só que dentro do recipiente eu tenho substâncias diferentes da inicial. Isso ele concluiu o quê? Que houve uma reação química. E veio aquela máxima que o pessoal costuma dizer na sala de aula, né? Nada se cria, tudo se transforma, né? Claro que se fosse um sistema aberto e esse sistema e essa reação química liberasse um gás, esse sistema aberto não vai segurar esse gás vai embora. Então não dá para eu ter a certeza que na reação química, nessa parte dele falar, nada se cria, tudo se transforma, a conservação da matéria ali dentro, não dá. Tem que ser um sistema fechado para a gente ter essa certeza, tá? Então, ó, o uso da balança foi fundamental para que Lavoisier descobrisse a importância da massa da matéria. Em 1774, ele realizou a reação em sistemas fechados, entre metais e oxigênio. Ele observou que a massa do reagente, no caso aqui nós temos reagentes, tá? É sempre igual à massa do produto. No caso aqui é produto mesmo, que eu obtive apenas um produto, que foi o óxido de magnésio. Então, se eu somar aqui, ó, 24 com 16, ó, 24 com 16 é 40. Então, a massa dos reagentes, que é 40 gramas, é igual à massa dos produtos, que é também 40 gramas. Então, nada se cria, tudo se transforma.
transforma, ok? Próximo slide. Previsão das massas dos reagentes, massa dos produtos em uma reação química. Desculpa, previsão das massas dos produtos em uma reação química. Então, a massa de reagente sempre vai ser igual à massa de produtos. Então, eu tenho um exemplo aqui, ó. Massas de cada componente presente no sistema inicial e final durante a reação de combustão do metal magnésio. Então, eu peguei aqui a mesma reação que eu vi no slide anterior. Eu peguei 6 gramas de magnésio e reagi com 4 gramas de oxigênio. O total é 10 gramas. E eu vou ter, então, 10 gramas de óxido de magnésio. Eu vou reagir 12 gramas. Olha só, eu dobrei a quantidade aqui, não dobrei? Ó, de 6 foi para 12. Então, se eu dobrei aqui, eu tenho que dobrar aqui também. Ó. De 4 foi para 8, de 10 foi para 20. Eu vou ter 20 gramas de óxido de magnésio. Então, observem bem, gente. A massa do sistema inicial sempre vai ser igual à massa do sistema final. Isso significa a conservação da matéria. Então, nas duas reações, a massa do sistema inicial é igual à massa do sistema final, 10 e 20 gramas, respectivamente. Se a reação envolver 4 gramas de magnésio e 2 gramas de oxigênio, a massa do sistema será... eu tenho uma reação química aqui, ó, de 4 gramas de magnésio reagindo com 2 gramas de magnésio. Repare bem que esse 2 aqui, ó, é a metade desse 4. Né? 2 é metade do 4. Então, eu tenho que colocar metade aqui para reagir com esse 2. Então, metade de 6 é 3. Então, vai reagir 3 com 2, que vai dar 5 gramas de óxido de magnésio. E, ó, 4 menos 3 é igual a 1. Sobra 1 grama aqui de magnésio. Tá? Condizente com a lei de Lavoisier, é assim, ó, 4 mais 2 é 6, 5 mais 1 também é 6, tá? Então, tudo que tem em reagente também tem no produto, ok? Então, essa é a ideia de Lavoisier, é a conservação ali da matéria. Ocorre apenas o que? A transformação dessa matéria, mas a massa dela se mantém. Então, por isso que tem aquela máxima lá. Nada se cria, tudo se transforma. Tá? Agora a gente vai começar a falar sobre a lei de Prost. O que o Prost fala, né? Que é a lei das proporções constantes. Aí entra a regra de 3. Tá? Essa lei da proporção constante está muito ligada assim, no nosso dia a dia, do preparar o açúcar, ó, adoçar um suco, adoçar um chocolate, taca açúcar. Vai chegar um momento que a quantidade de açúcar não faz diferença alguma, porque a gente não consegue mais dissolver. Então, é uma proporção ali de solução desse açúcar que já foi atingida, né? A lei de proporção constante é mais ou menos assim. Tudo bem? Vamos falar um pouquinho, daí vocês vão começar a entender. Eu tenho aqui, ó, experimento demonstra que 10 gramas de cobre metálico reage com 5,06 gramas de enxofre, formando 15,06 gramas de sulfeto cúprico. Resultado que estão de acordo com a lei de Lavoisier, ou seja, 10 mais 5,06 é igual a 15,06. Tá aqui essa reaçãozinha, ó. 10 mais 5,06, que dá 15. Tudo bem? Aí eu vou vir com um processo aqui, ó. Se por processo semelhante, não é igual, ele é apenas semelhante, 10 gramas de cobre, manteve as 10 gramas de cobre, reage com 7,06 grama
de enxofre, ou seja, aumentou mais 2 aqui, gramas, que vai resultar em 15. Repare que eu aumentei a quantidade de enxofre, só que a minha quantidade de produto manteve a mesma. Isso aí é o que faz a gente compreender melhor a lei da proporção constante, ou seja, com 10 gramas de cobre, eu vou conseguir reagir apenas quanto? 5,06 gramas de enxofre. Tá? Não adianta eu colocar aqui 50 quilos de enxofre achando que eu vou obter mais sulfeto de cobre. Não vou. Eu vou obter mais o quê? Sobra. Porque aquilo que não reagiu aqui de enxofre, né, reagiu apenas 5,06, a diferença, 2 gramas, ficou aqui, ó. Não foi. Não reagiu. Então, outro exemplo. Agora é o contrário. Eu aumentei a minha quantidade de cobre, ó. 10, eu passei para 20. Eu dobrei a minha quantidade de cobre. E mantive a minha quantidade de enxofre. Quanto que eu obtive no final? 15,06, a mesma quantidade. Por quê? Porque 5,06 de enxofre só vai reagir apenas com 10 gramas de cobre. O que vier a mais, no caso 10 gramas, é sobra. Quanto que teve de sobra? 10 gramas. Ah, eu quero reagir esse 20 gramas aqui, ó. Se eu dobrei a minha quantidade de cobre, eu também teria que dobrar a minha quantidade de enxofre. Então não seria 5,06, seria 10,12 gramas. Assim, desta forma, eu obteria 30,12 gramas de sulfeto de cobre. Então, da mesma forma que eu aumento um reagente, eu tenho que aumentar o outro reagente também. Se eu aumentar a quantidade só de um ou diminuir a quantidade só de um, tá? O que vai acontecer? A minha reação química ela vai ser proporcional. Ela vai obedecer à lei de Prost, que é a lei da proporção constante. Então, eu tenho uma aplicação aqui da lei de Lavoisier. Então, a aplicação da lei de Prost. Determinação da composição percentual de uma substância. Exemplo. Tem um exemplozinho aqui. Sabe-se que 10 gramas de cobre combina-se com 5,06 de gramas de enxofre e formam 15,06 de sulfeto de cobre, sulfeto cúprico. Estão presentes em 10 gramas de sulfeto, 10 gramas de cobre estão presentes em 15 gramas de sulfeto de cobre. Aí eu posso fazer a pergunta, em 100 gramas de sulfeto de cobre, quanto que eu vou ter de cobre? Regrinha de 3, vou fazer essa regrinha de 3 aqui em cima. Ó. Nossa, que horrível isso que eu fiz. E não voltou. Então vou fazer aqui em cima. Tá ok? Eu colocar x é igual a 100 vezes 10 dividido por 15,06, ok? Aí vai dar 1.000 dividido por 15 vai chegar no resultado de 66,4 gramas de cobre. Aí eu concluo que em 100 gramas de substância, sulfeto de cobre no caso, há 66,40 gramas de cobre. Isso corresponde a quantos por cento? 66,4%. Por quê? Porque a quantidade aqui é por 100, né? Eu coloquei como referência esse 100 aqui. Então, eu estou trazendo uma porcentagem junto com esse resultado aqui. Outro exemplo aqui embaixo, ó. 5,06 gramas de enxofre estão presentes em 15,06 gramas de sulfeto de cobre. Em 100 gramas eu vou ter Y. Novamente, ó, fazer o exemplo aqui, ó. Y é igual a 100
vezes 5,06. Tudo isso dividido por 15,06. Isso é igual a 33,6 gramas. Tá aqui, ó. Então, em 100 gramas da substância sulfeto de cúprico, há 33 gramas de enxofre. Portanto, a porcentagem em massa é 33,6%. Por que eu tenho 33%? Porque eu fiz uma relação com 100. O nome diz porcentagem, é por 100. Ok? Aqui, nesse slide, a gente vai fazer alguns exemplos. Deixa eu apagar isso aqui. Eu gravei essa aula todinha achando que estava gravando, pessoal. Só que depois, no final, eu fui observar que eu não tinha dado o start para gravar. Eu perdi toda a gravação. Por isso que eu estou tendo que apagar de novo aí as coisas. Vamos lá. Sabendo-se que 56 gramas de óxido de cálcio neutraliza 98 gramas de ácido sulfúrico, formando 136 gramas de sulfeto de cálcio e 18 gramas de água. Basicamente, então, a gente tem aqui, ó, A mais B formando C mais D. Então, quem é quem aqui, ó? Então, isso aqui é A, que está reagindo com B, formando C mais D. Isso aqui é a equaçãozinha química aí que nós temos. Qual a massa de óxido de cálcio necessária para neutralizar 196 gramas de ácido? Olha qual que ele está perguntando. Ele está perguntando do ácido e do óxido. Eu só preciso usar esses dois. Eu não preciso ficar usando o sulfato de cálcio e nem a água. Então eu trago aquilo que está sendo perguntado. O óxido de cálcio e o ácido. 196 gramas vai obter quanto? X. Regrinha de 3. X é igual a 196 vezes 56 dividido por 98. Isso vai dar 112 gramas de óxido de cálcio. Simplesinho aí fazer esse tipo de exercício. Qual a massa de sulfato de cálcio formado quando 196 gramas de ácido sulfúrico reagem? Só vou trazer para minha conta, para minha regra de 3, aquilo que está sendo perguntado. Deixa o resto da reação química lá quietinho. Então, ó, 98 gramas de sulfeto de ácido sulfúrico, né? Vamos colocar aqui, ó. Deixa eu pegar a caneta. Ó, sulfato de cálcio, tá? Eu coloquei aqui, ó, sulfato de cálcio. Ácido sulfúrico, ácido sulfúrico. 98 gramas de sulfúrico produz 136 gramas de sulfato de cálcio. 196 gramas de ácido sulfúrico vai dar quanto de sulfeto de cálcio aí? Né? Fazendo a regrinha de 3, eu chego em 272. Letra C, semelhante. Ele quer saber agora a massa d'água com 196 gramas de ácido sulfúrico. Então, ó, 98 gramas de ácido sulfúrico me dá 18 gramas de água. 196 gramas de ácido sulfúrico vai me dar uma quantidade de água aqui. Regrinha de 3, 196 multiplicado por 18, o resultado eu divido por 98, vai dar 36 gramas. Observação. A massa de água também pode, nesse caso, ser determinada pela lei de Lavoisier, pois as massas das outras substâncias são conhecidas. Então, ó, se eu tenho 112, 196, 272 e quero saber da água, pela lei de Lavoisier, se tratando de uma reação química em sistema fechado, né? Ou a amostra ali da reação química ela é completa, não está faltando nada, eu posso chegar nesse resultado.
Porque eu sei que a massa total dos reagentes é igual à massa total dos produtos. Então eu pego aqui, ó, 112 mais 196 é igual a 272 mais o Z aqui, que é o Z da água. Z é igual, então, o quê? A 36 gramas de água. O que, que eu fiz aqui, ó? Eu peguei, somei esses dois e depois vim aqui, como esse aqui está positivo, que eu passo para ele aqui subtraindo. Subtrair 272, que dá 36 gramas de água. Complementando o nosso conteúdo, eu vou falar já sobre substância simples e substância composta. Também já falamos sobre isso na sala de aula. Tá? Aqui, ó, eu estou dando o exemplo do carbonato de cálcio, óxido de cálcio mais dióxido de carbono, né? Que são o óxido de cálcio, né, gente? Carbonato de cálcio, cálcio em geral, são essas estalactites que estão aqui nessa imagem. Algo semelhante ocorre com o hidrogênio carbonato de cálcio, mais conhecido como bicarbonato de cálcio, que ao ser aquecido transforma-se em carbonato de sódio, vapor de água e dióxido de carbono. Essa aqui é a minha reação química. Ó. Hidrogênio carbonato de sódio, eu vou ter carbonato de sódio mais vapor de água e dióxido de carbono. Tá? Tudo que eu estou falando aqui, ó, são substâncias compostas. Olha o que eu estou falando aqui. Óxido de cálcio, dióxido de carbono. Se eu colocar aí a fórmula química, o óxido de cálcio, ó, é isso aqui, ó. Composta, porque eu tenho, ó, oxigênio e cálcio. Tudo bem? E a mesma coisa para os outros aqui. Ó. Até a água é uma substância composta, ó, porque eu tenho H2O, eu tenho oxigênio e hidrogênio, eu tenho dois átomos diferentes na molécula, cálcio e oxigênio, substâncias compostas. Tá? E aqui eu tenho exemplo de uma substância simples, ó, oxigênio gasoso. Oxigênio gasoso, o que é o oxigênio gasoso? É O2, ó. Eu tenho dois átomos de oxigênio. Se eu tenho apenas oxigênio, é uma substância simples. Então eu tenho exemplos aqui, ó. Compostas: água, carbonato de cálcio, bicarbonato de sódio, peróxido de hidrogênio, tá? E entre outras. A gente vai aprender isso conforme a gente for dando continuidade nas aulas. E aqui exemplo de substâncias simples, ó. Oxigênio, que é O2, iodo, que é I2, cloro, que é Cl2, nitrogênio, que é nitrogênio 2, hidrogênio, H2, ouro, que é um metal, é apenas AU, prata é apenas Ag, cobre, Cu, alumínio, Al e o ferro, Fe. Tá ok? E para a gente concluir, tá? Compostos e elementos químicos, substâncias ou substâncias puras apresentam propriedades físicas definidas. Tá? Então eu tenho aqui, ó, sacarose, substância composta, é formada por mais de um elemento químico. Tá? E do outro lado eu tenho a decomposição. Então eu tenho a decomposição da sacarose vai me dar água e carbono. Tá? Essa água aqui, ó, trouxe ela aqui para baixo. Eu consigo fazer a eletrólise dela, que é essa fotoimagem aqui, que vai me dar substâncias simples, que é o oxigênio, é o hidrogênio. Eu tenho O2 e H2. São essas bolinhas que está saindo aqui. Ó. De um lado sai oxigênio e do outro lado sai hidrogênio, né? No estado gasoso. Aqui é só uma ideia de como a gente pode avaliar
essa parte. Ok? Então, tá aí essa aulazinha aí para vocês, para complementar a aula do professor de hoje, né, no dia 8 do 6, e para também ajudar vocês a preparar o seu mapa mental aí. Tudo bem? Até a próxima. Tchau, tchau.